Eu sou o pastor Arthur, da congregação Bom Jesus de Sorriso. Comigo está o pastor Fabiano, que irá nos dirigir na mensagem de hoje. E esse é o nosso culto de comemoração da Reforma Luterana, 503 anos da Reforma. Muitas pessoas ainda permanecem nas suas casas, ainda em isolamento, mas eu convido a você que está em casa acompanhando o nosso culto a pegar a sua Bíblia, a refletir junto conosco na Palavra de Deus e sobre a história da Reforma. Nós teremos os hinos de hoje que irão nos inspirar a refletir sobre o tema da Reforma e teremos uma liturgia, uma ordem de culto que também está inspirada na história da Igreja. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Vamos cantar o primeiro hino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, e confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor. Venho confessar tudo a Ti, Senhor. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, Te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades,
com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que, em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, pergunto: é essa a sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo e têm a sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo? Se isso é verdade, confirmem dizendo sim. Sim. Tendo ouvido a confissão que fizeram, como ministro da Palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O salmo de hoje é o salmo de número 46, foi o salmo que inspirou Lutero a compor o hino Castelo Forte. O texto diz: Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui as palavras do Salmo. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra para as pessoas a quem Deus quer bem. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te agradecemos por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, o poder.
próxima leitura está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Então vi outro anjo voando muito alto, como uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Até aqui a leitura. A leitura de hoje está na Epístola de Romanos, capítulo 3, versículo 19 a 28, onde lemos: nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pela qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunhos do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que Ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus oferece Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficar orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui a leitura. A leitura do Evangelho para o culto da Reforma está em João, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 36. Glórias a ti, Senhor. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecerem os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: mas somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Palavras do Senhor. Glórias a ti, ó Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos, Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Querido irmão, quem é Jesus Cristo para você? O que ensinaram para você desde criança sobre o Filho de Deus? Há muito tempo atrás, houve um homem que foi muito importante na história, que este homem foi ensinado de forma diferente sobre quem era Jesus Cristo. Ao longo da sua infância, ele aprendeu que Jesus era um juiz severo, era um Deus irado por causa dos pecados que ele cometia. E ele cresceu sentindo medo deste Deus. A sua consciência estava sempre pesada, pois ele pensava que Deus não o amava. Afinal, ele se sentia pecador. E depois, quando crescido, esse homem foi à faculdade. O sonho do pai deste homem era que ele se tornasse um grande advogado. E certo dia, saindo da faculdade de Direito para ir visitar seus pais, este homem se depara com a morte no meio do caminho. Este homem ele teve um acidente com uma faca que ele carregava na sua cintura. A faca acabou ferindo ele gravemente quando cortou uma das veias da sua coxa. E ali, caído, com o sangue jorrando, este homem sentiu um grande medo de morrer, porque ele achava que Deus não o aceitaria. E ao invés de recorrer a Jesus, o Salvador, ele recorre a Maria, a mãe de Jesus, para que ela fosse a intercessora junto ao seu Filho Jesus Cristo, para desviar a ira de Deus sobre ele, que era um miserável e pobre pecador. Este homem, felizmente, acabou não morrendo, ele se recuperou. Não foi graças a Maria, mas foi graças ao amor de Deus, mas ele ainda não sabia disso. E não muito tempo depois deste acidente, ele passou por uma outra situação na qual ele sentiu um grande medo e pavor, que fez com que ele tomasse uma grande decisão que iria mudar para sempre a sua vida. Em meio a uma terrível tempestade de raios, trovões, relâmpagos, este homem promete a uma santa da igreja, Santa Ana, que se caso ele sobrevivesse àquela grande tempestade, ele iria abandonar a vida que tinha e iria se tornar um monge para ter uma vida mais próxima de Deus, uma vida onde ele pudesse agradar a Deus. E nessa nova vida que ele escolheu, uma vida de monastério, ele buscou ali viver a sua vida de forma mais piedosa possível. Ele buscou viver essa vida como o meio de buscar uma paz com Deus. Eu sei que a essa altura da mensagem você já está desconfiado que este homem é sim Martinho Lutero. Foi este homem que cresceu com uma visão totalmente equivocada sobre Deus. Este homem, ele foi escolhido pelo próprio Pai Celestial para iniciar, há 503 anos atrás, um movimento que é conhecido por nós como Reforma Luterana. Depois que Martinho Lutero entrou no monastério, ele começou então a viver a vida diferente que ele trilhava desde então. Martinho Lutero passou ali no monastério a procurar uma vida de reforma espiritual para ele, para que dessa forma conseguisse agradar ao seu Deus. Não foi fácil. E em meio a muitos sofrimentos por causa da sua consciência que continuava lhe acusando de ser um grande pecador e, consequentemente, alvo da ira de Deus, ali o Senhor teve misericórdia. Ali naquele momento o Senhor demonstrou sua graça. Ali Deus resolveu agir. E não apenas na vida daquele homem, Martinho Lutero, mas Deus decidiu, através dessa situação, modificar a vida de toda a sua igreja. Porque através das páginas da Bíblia, o Espírito Santo permitiu a Martinho Lutero encontrar um novo Cristo, um Cristo diferente que ele ainda não conhecia, um Cristo que não era um Deus irado e severo, mas um Cristo amoroso, um Cristo que oferece sua graça e sua misericórdia ao pecador arrependido. Foi quando Martinho Lutero leu o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde ele leu lá, o justo viverá por fé. Foi ali, naquele momento, que Deus fez com que a verdadeira reforma espiritual acontecesse na sua alma. E Deus permitiu que Martinho Lutero fosse libertado pela graça de Cristo,
para que mais tarde ele fosse o homem que iria libertar outros dessa escravidão. Outras pessoas que estavam presas nessa mesma escravidão espiritual, que ainda, em vez de serem libertados, na verdade estavam sendo fomentados por vendas de indulgências, por doutrinas falsas, doutrinas de boas obras como forma de alcançar graça diante de Deus e assim o céu. Foi pela palavra de Deus que tudo aconteceu. Foi pela palavra de Deus que nós podemos retornar a uma doutrina pura, verdadeira e sadia. Foi pela palavra de Deus que a salvação pela fé se tornou nossa mais uma vez. No trecho bíblico que nós lemos agora há pouco da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos ali o apóstolo Paulo falando de um Cristo preocupado em reafirmar a mesma verdade muito antes de 1517. Este apóstolo de Cristo, ele mostra que já na sua época, os judeus acreditavam piamente em uma graça divina por meio do cumprimento da lei. Ou seja, os judeus acreditavam que era por meio das suas próprias obras que eles encontravam graça diante de Deus. E como eles eram o povo escolhido de Deus, eles tinham em mente que eles já tinham o direito da vida eterna em detrimento a outros povos que ainda não eram do Senhor. Eles criam numa salvação hereditária. Eles achavam que nem mesmo o pecado poderia tirar isso deles. Em contraposição a esse pensamento, Paulo então deixa muito claro que a lei ela não salva ninguém. Nos versículos 19 e 20, Paulo diz: nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para aqueles que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que elas são pecadoras. Então Paulo, como pastor daqueles cristãos de Roma, ele lembra mais uma vez quem é o verdadeiro Cristo. Como é esse verdadeiro Cristo? Cristo é o cumprimento perfeito da lei em que eles estavam confiando. A doutrina cristã que Paulo destaca na carta aos Romanos é justamente a manifestação da grande graça e misericórdia de Deus em Cristo, do Filho de Deus que cumpriu a lei em nosso lugar. O seu objetivo era afirmar no coração dos cristãos a justificação do homem pela fé em Cristo, não através das obras da lei. E aí o tempo passou, e no século XVI, esta pura doutrina cristã havia se perdido de uma vez por todas. E novamente, o ensino sobre salvação partia da autojustificação do cristão perante Deus, sendo que a lei era usada apenas para amedrontar os cristãos com a ira de Deus, como Lutero foi ensinado desde criança. Não só Lutero, mas todos os seus contemporâneos cresceram ouvindo isso. Ouviram desde pequenos essa mentira diabólica. E foi por isso que a redescoberta da verdade bíblica revolucionou a igreja. Afinal, a Bíblia apontava para o Cristo amoroso e gracioso. A Bíblia mostrava um Filho de Deus que oferece perdão e vida eterna gratuitos. E Lutero descobriu isso na palavra de Deus. Lutero tomou para si a justiça da fé, onde as pessoas agora não seriam mais aterrorizadas pelo peso da lei, mas sim consoladas pela doce mensagem do Evangelho Salvador. E assim como Deus agiu na vida de Lutero, assim como Deus o libertou do peso do pecado em sua consciência, Lutero disse: agora eu também quero oferecer isso para todos os demais cristãos. E foi a partir desse sentimento que Lutero teve, desta forma que Deus tocou em seu coração, que Lutero começou uma batalha para que a igreja voltasse à verdade bíblica. Lutero jamais teve o desejo de fazer uma cisão na igreja cristã. Pelo contrário, o seu desejo era trazer sempre a igreja de volta para a verdade. Lutero tentou de diversas formas alertar a igreja, do mesmo modo que o apóstolo Paulo alertou os cristãos de Roma. Porém, o orgulho que o apóstolo Paulo fala lá no versículo 27, este orgulho foi maior do que a fé
em 1517. O orgulho que deveria ter sido de todo excluído, como diz o texto, não o foi. E assim, a Igreja, através da figura do Papa Leão X, preferiu permanecer na mentira, preferiu permanecer na enganação de uma salvação por méritos, de um lugar no céu por meio de um pedaço de papel que era trocado por moedas de ouro e prata. E como Lutero não conseguiu se curvar a esta mentira, como Lutero foi firme, foi forte no seu posicionamento, Lutero fez exatamente o contrário. Lutero insistiu e pregou a todos que estavam ao seu alcance as mentiras que estavam sendo ensinadas e aproveitou para explanar a verdade graciosa da palavra de Deus. Lutero não foi aceito por essas pregações. Lutero acabou sendo excomungado da igreja e ainda proferiu a famosa frase: se é para eu sair, é melhor que eu seja dividido na verdade do que eu ser unido no erro. E assim se iniciou uma nova igreja. Assim se iniciou uma igreja que há 503 anos depois ainda carrega essa grande verdade. Uma igreja que carrega como homenagem o nome desse reformador, Igreja Luterana. Também nós batalhamos para que essa verdade seja anunciada. Também nós não queremos que as pessoas sejam enganadas em doutrinas falsas. E diante de todo este panorama, diante de tudo que nós vimos naquilo que Paulo escreveu aos Romanos, depois de tudo que nós vimos da vida na época de Lutero, nós cristãos hoje, nós chegamos à conclusão de que nós que somos a igreja, precisamos estar em constante contato com a reforma. Nós devemos ser reformados pela fé todos os dias, para que nós nunca nos esqueçamos de quem é o verdadeiro Cristo. Nós devemos ser reformados pela fé todos os dias, para sermos movidos por essa fé que foi gerada em nossos corações por meio da palavra. Alimentar essa fé por meio dos sacramentos administrados por nós. E é por isso que nós devemos ser reformados pela fé todos os dias, para que hoje, nesse 31 de outubro, 503 anos após Lutero batalhar pela verdade bíblica, para que nós possamos mostrar a importância de continuar buscando uma pregação bíblica verdadeira e continuar aplicando uma doutrina correta sobre quem é Jesus Cristo na vida de cada uma das pessoas. Hoje nós temos aqui um grande privilégio de dizer: eu sou herdeiro dessa reforma. Eu pertenço à Igreja Evangélica Luterana, uma igreja que prega lei e evangelho com a essência verdadeira. Uma igreja que mostra a lei, mostrando o quanto nós somos pecaminosos, e uma igreja que mostra o evangelho, que revela a graça de Cristo Jesus por meio de sua obra redentora para pagar o preço do pecado desses pecadores. Ainda hoje, existem muitos ensinos por aí de uma salvação que é baseada na lei, de uma salvação por obras. Ainda hoje nós sabemos que existem muitas pessoas que têm o mesmo sentimento que Lutero tinha antes de conhecer a verdade. Muitas pessoas ainda estão na escravidão espiritual, não foram libertadas pelo Evangelho de Cristo. Ainda hoje nós precisamos que essa essência da reforma seja uma batalha constante na nossa pregação, no nosso testemunho, na nossa vida. Como cristãos luteranos, nós precisamos ser firmes sempre na doutrina que nós herdamos. É pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, pelas nossas ações que nós vamos mostrar ao mundo aquilo que nós temos de mais precioso, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como cristãos luteranos, nós queremos mostrar ao mundo que o céu, a vida eterna, lá é o nosso lugar. Enquanto muitos se preocupam com a sua vida aqui e agora, em busca de bênçãos materiais e passageiras, aquele Cristo que muitos achavam ser um terror, este Cristo, ele deseja para a vida de cada pessoa a vida eterna. Não vamos nós esconder isso. Não vamos nós mudar essa doutrina. Não vamos nós permitir que o mundo coloque coisas erradas dentro da casa de Deus. Mas vamos nós sermos aquilo que Deus nos chamou para ser como herdeiros da reforma pela fé.
Não sejamos nós como os judeus que queremos guardar isso só para nós, achar que só nós somos detentores dessa verdade e é por isso que nós não devemos compartilhar. Pelo contrário, nós temos que ser corajosos como Lutero foi, a fim de lutar sempre pelo Evangelho verdadeiro, propagar a verdadeira mensagem da salvação, que Cristo é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Por isso, meu amado irmão, nós precisamos pedir a cada novo amanhecer: Senhor, me reforme por meio da fé. Faça comigo assim como tu fizeste com Martinho Lutero. Que Cristo, o Salvador, renove em mim, em todos os meus irmãos na fé, a grande graça e o seu grande amor, para que possamos trilhar esse dia de acordo com o teu santo querer. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos mantenha firmes e leais nessa certeza, para mostrar a grande mensagem da reforma luterana, que Cristo é o Salvador, que isto nos é oferecido por graça, mediante a fé, e está registrado nas Santas Escrituras. Somente por graça, somente por fé, somente a Escritura. Aí está a salvação, aí está o verdadeiro Cristo, aí está a salvação que é para todos, aí está o Cristo que é para todos. Portanto, meu amado irmão, que Deus possa fortalecer você. Orgulhe-se pelos 503 anos da Reforma. Peça para Deus reformar a sua vida todos os dias. E peça para que Deus permita que nós possamos mostrar e testemunhar que um justo vive pela fé. Essa é a mensagem da Reforma. Essa é a nossa herança. Que Deus assim abençoe a ti, a mim, a todos nós, cristãos luteranos, cristãos que carregam essa confessionalidade, cristãos que têm orgulho de comemorar 503 anos de uma reforma abençoada pelo Senhor, cristãos que querem levar essa mensagem adiante, cristãos que são justificados pela fé naquilo que Cristo fez por nós. Que Deus assim te guarde, que Deus assim te abençoe. Em nome do Senhor, o Cristo amoroso. Amém. Queridos irmãos, normalmente nesse momento do culto, nós cantamos um hino, recolhemos as ofertas daqueles que se prepararam para ofertar e nós estamos com vocês acompanhando em casa os nossos cultos. Aqueles que quiserem fazer as suas ofertas para a manutenção do trabalho da nossa congregação, para que o Evangelho continue alcançando outras pessoas, nós podemos fazer essas ofertas por meio de transferência bancária, ou aqueles que moram aqui em Sorriso e têm condições de trazer as suas ofertas aqui, isso pode ser feito durante a semana, em horário comercial, por meio da secretaria da nossa congregação. Vamos cantar o próximo hino. Vivifica
Gracioso Deus, nos alegrando no Evangelho eterno da salvação e na mensagem de vida do Evangelho e de esperança, nós queremos orar por nós mesmos, pela Igreja espalhada sobre a face da terra e pela confissão da verdade da Tua Palavra em todo o mundo. Tu que és o Deus da graça e o Deus da glória. Nós te damos graças pelo conforto do Evangelho restaurado para a Tua Igreja sobre a terra por meio da obra de Lutero e de outros fiéis pastores e líderes da Igreja na terra no período da Reforma. Te bendizemos porque, por meio da Tua rica graça, nós chegamos ao conhecimento de que nós somos justificados diante de Ti, não pelo que nós fizemos, mas somente pela fé naquilo que o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, tem feito por nossa causa. Nós te rogamos que Tu defendas a Tua Igreja de todos os inimigos da Tua Palavra. Faze com que a boa nova do Evangelho possa ser proclamada a todas as nações, tribos, línguas e povos sobre a terra e, graciosamente, preserva os frutos do Evangelho por todas as gerações. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nosso Pai Celeste, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te louvamos por teres aberto e iluminado as nossas mentes e corações, assim como Tu nos fizeste compreender a Tua Palavra pura e claramente, assim também nos capacita pelo poder do Teu Espírito Santo a fielmente vivermos uma vida de acordo com essa Palavra. Senhor Deus, suplicamos também a Tua bênção sobre as atividades comerciais e industriais no nosso país. Leva ao fim todos os que buscam desonesta e injustamente viver às custas dos outros. Abençoa a todos aqueles que conduzem os seus negócios de forma honesta, para que possam se alegrar nos frutos do seu trabalho. Tu que és o socorro em todas as tribulações, toca as mentes, os corpos e corações de todos os enfermos, dos injuriados, daqueles que se recuperam das suas doenças, para que possam se recuperar e possam restabelecer a sua saúde conforme a Tua santa e graciosa vontade. Concede que o Teu rosto brilhe sobre eles, que sejam conservados na Tua paz enquanto continuam em situações angustiantes. Misericordioso Senhor, nosso sol e protetor, por meio do sangue do Teu Filho, se coloca novamente diante de nós como nosso grande sacerdote. Pelo Teu Evangelho, o Senhor leva os nossos corações diante do trono de Cristo, que possamos continuar confiando na obra dele para nossa salvação. Pai amado, sustenta e consola todos aqueles que choram e lamentam a morte de entes queridos, para que jamais percam a visão da Tua promessa eterna na ressurreição para a vida eterna. Faze que as nossas mentes possam se fixar em bens eternos, em vez de se focarem nas coisas terrenas e passageiras, assim que as nossas almas aguardem pelo Teu reino, que para lá sejamos levados para a santa morada que Jesus preparou a todos aqueles que creem na Sua obra, mantendo firme a nossa confiança no Teu Filho amado, alegrando-nos no Seu triunfo sobre a morte, na Sua maravilhosa ressurreição. Nós encomendamos a todos aqueles por quem nós intercedemos e entregamos ao Teu amoroso cuidado, por Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e vos dê a paz.
Amém. Estamos nos aproximando do final do nosso culto, quando nós também lembramos das programações que teremos na próxima semana. No dia 3 de novembro, terça-feira, teremos o estudo Ecos da Palavra, às 19h30. Na quarta-feira, dia 4 de novembro, teremos estudo e encontro das servas, às 14h. Na sexta-feira, dia 6 de novembro, teremos o encontro dos leigos, às 19h30. No próximo sábado, estaremos disponibilizando, no dia 7 de novembro, o nosso culto online, como costumamos fazer, às 18h30. E às 19h30 teremos o nosso culto presencial, com todas as restrições que todos já conhecem. Aqueles que quiserem vir ao nosso culto aqui na nossa igreja em Sorriso, por favor, se inscrevam com antecedência aqui na nossa secretaria. Agradecemos a equipe que trabalhou para a gravação desse culto, para a publicação desse culto. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Incentivamos que você se inscreva nos nossos canais, no Face, no YouTube, que você curta, compartilhe esse e outros materiais e que possa continuar ouvindo a palavra e possa também fazer com que a palavra de Deus, por meio de você e das suas redes sociais, alcance ainda muito mais gente. Que Deus abençoe a você, a sua família. Até a próxima. Castelo forte, nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus.